Bom, pessoal, bom dia. Eu estou com a doutora Amanda para falar um pouquinho sobre os endocannabinoides, o canabidiol, os produtos da cannabis, a respeito de como eles atuam e quais são as dificuldades aí para fazer as pesquisas, para legalizar o uso desses produtos como fármacos. Então, a doutora disponibilizou um tempinho do dia dela, no feriado, para falar com a gente, justamente para a gente tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas. Então, primeiro, doutora, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o teu currículo, tá? Fique à vontade. Perfeito. Bom, então, muito obrigada por quem está me ouvindo, por quem tem interesse nesse assunto. É importante a informação chegar até vocês. Então, eu sou a doutora Amanda, eu sou médica, eu tenho pós-graduação em pediatria, nutrologia pediátrica e psiquiatria infantil. Há 4 anos eu venho desenvolvendo um trabalho importante com medicina endocannabinoide. Eu tenho uma formação, uma certificação internacional em medicina endocannabinoide pela Universidade da Windflower, na Califórnia. Bom, desde que eu fui paciente, eu desenvolvi uma neurite, uma inflamação no braço, e fiz uso de inúmeros remédios para essa inflamação, nada melhorou. E aí acontece que fui em determinado médico e o médico me indicou o CBD para diminuir essa inflamação. E desde lá eu venho desenvolvendo esse trabalho, estudando, aprendendo sobre. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esses estudos. Será que está atrapalhando aqui o cachorro? Não. É o som de fundo normal. Fica tranquilo. Tranquilo. Está dando para te ouvir perfeitamente. Tranquilo. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala sobre cannabis, cannabis é o termo que a gente usa para a espécie, né? Cannabis sativa. Essa planta da cannabis sativa é uma planta muito rica, é uma planta que tem mais de 500 compostos. E dentre esses compostos, os fitocannabinoides. Então, quais são esses fitocannabinoides? Os mais abundantes e os mais famosos também, o CBD e o THC. Então, eles nada mais são do que compostos da planta, tá? Mas existem outros canabinoides muito importantes também, como o CBG, que é o canabigerol, um ótimo anti-inflamatório, o CBN, que é o canabinol, um ótimo indutor do sono, o THCV, que é um outro canabinoide que vai ajudar a gente na diabetes. Então, existem muitos canabinoides, fitocannabinoides, mas hoje a gente vai falar mais sobre o CBD e o THC, para vocês entenderem um pouquinho. O CBD, ele é neuroprotetor, ele vai proteger as nossas células, ele é um anticonvulsivante potente. Então, a gente vai poder usar o CBD para epilepsia, para paralisia cerebral, para síndromes como Rett, Dravet, inúmeras patologias neurológicas. Além dele também ser um bom anti-inflamatório e um bom ansiolítico. Então, ele também vai ajudar bastante em comportamentos ansiosos, irritabilidade, casos de depressão. Então, a gente vai tender a usar o CBD, tá? O THC, ele já é um pouco mais polêmico. Por quê? Porque o THC, ele tem um fator de psicoatividade importante, mas ele não deixa de ser terapêutico também, tá? Então, em casos de câncer, a gente vai querer usar um THC porque ele vai melhorar a dor, vai diminuir essa dor, vai melhorar apetite, vai melhorar a sede. Em casos de distúrbios alimentares, como por exemplo anorexia, nós vamos querer deixar esse paciente com fome, então a gente também vai usar o THC. Algumas epilepsias refratárias também precisam de uso do THC. Então, o THC ele é excelente, claro que numa dose adequada, porque se a gente passar daquela dose adequada, a gente pode causar algum tipo de psicoatividade ou alteração psicossomática de cognição mesmo, né? A gente pode ter uma alteração de consciência se a gente usar muito THC. Então, a planta ela é muito rica, tá? A gente consegue usar para mais de 150 patologias os fitocannabinoides. E nós também temos
um sistema que todo vertebrado tem, que eu tenho, que o ratinho tem, que o porquinho tem, que o papagaio tem, que o cachorro tem, né? Que é o sistema endocannabinoide. Então, nós também produzimos a nossa própria cannabis, ela também vem de dentro. Esses endocannabinoides, o 2-AG e a anandamida. Anandamida em sânscrito quer dizer felicidade. Então, se a gente está com o nosso sistema endocannabinoide defasado, ele não está adequado com uma modulação, a gente pode desenvolver algumas doenças, tá? Como dores crônicas, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, enxaqueca. Então, quando a gente percebe que o paciente tem essas patologias, que o sistema endocannabinoide dele não está sendo suficiente na produção das suas próprias substâncias, a gente faz o quê? A gente usa o CBD, a gente usa o THC, a gente tenta modular esse sistema para o paciente voltar ao equilíbrio, à homeostase, né? Então é isso que a gente procura. Porém, fui eu, doutora Amanda, que descobri isso? Não. A gente sabe disso há bastante tempo, desde 64, né? Mas nós vivemos a era do proibicionismo. A gente não fala sobre cannabis, né? Por quê? Porque a gente pegou só um viés da planta, a gente pegou só o lado psicoativo dela, entendeu aquilo ali como droga e descartou todo o lado terapêutico, né? E agora, de uns tempos para cá, de 92 para cá, para ser mais exata, depois que a gente descobriu todo esse sistema de chave e fechadura, que é o que a gente chama o sistema endocannabinoide, a gente começou a falar mais sobre o assunto e voltou-se às aplicações terapêuticas da planta, tá? Mas a gente passou um bom tempo sem falar nisso. Bom, e o THC, né? O que ele tem a ver com a maconha? Bom, a maconha, ela é um tipo de cannabis sativa, uma espécie de cannabis sativa, onde possui um alto teor de THC, que são os que os jovens fumam na rua, né? Mas os jovens deveriam estar fazendo isso? Não, porque até os 25 anos, a gente tem o lobo frontal, que é essa parte aqui, que diz muito pra gente sobre as consequências, informação. Então, como o lobo frontal ele está se formando até os 25 anos, ele já faz muita formação de novos neurônios. Ele não precisa do CBD e do THC se for uma pessoa sem doença. Então, o uso do THC, o uso da maconha, não deve ser feito até os 25 anos. Só depois que aí sim você pode desenvolver patologias, dores crônicas, ansiedade, depressão, e que aí caberia o uso da planta, tá? Mas até então não é indicado. Bom, outra coisa que a gente também tem que ressaltar quando a gente fala desses tratamentos, o preconceito. A gente só tem preconceito porque a informação não chega, porque a gente não consegue saber dos benefícios que essa planta poderia trazer para diversas patologias, principalmente para as pessoas idosas, com Parkinson, com Alzheimer, com esclerose múltipla, né? Então a gente não entende todos esses benefícios até então, porque não é passado isso para nós. Então eu espero que com a informação e com esse público jovem que está chegando agora, que é um público interessado, que vocês estudem cada vez mais o sistema endocannabinoide e descubram outros fitocannabinoides na planta, outros endocannabinoides dos quais a gente produz, e que a gente comece a entender que a gente só vai conseguir ser saudável quando a gente fizer uma modulação de todos os sistemas, cardíaco, pulmonar, quando a gente fizer o sistema endocannabinoide também, enfim, quando a gente começar a olhar um paciente como um todo. Perfeito. Doutora, quando você fala do sistema endocannabinoide, nós temos lá o sistema modulador que é dopaminérgico, serotoninérgico. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema à parte ou ele se interage com todos os outros sistemas de uma Ele é um vez? sistema acoplado ao sistema nervoso central. Ele faz parte do sistema nervoso central, ele vai influenciar na liberação de GABA, ele vai influenciar na liberação de serotonina, de dopamina. Ele é o grande maestro do corpo. Eu brinco que ele é o grande gerente.
Entendi. Ele que fala, ó, dopamina, libera aí. Olha, recapita aí, sabe? Então eu brinco que ele é o grande maestro do corpo. Ele está acoplado ao sistema nervoso central e acoplado ao ciclo circadiano. Então ele também vai influenciar tanto na liberação de melatonina e cortisol e dos outros todos neurotransmissores. Ele não é visto como o principal, ele atua como um coadjuvante, mas coordenando. Ele é o maestro, Ele é o que maestro. coordena todo mundo. Ele é o grande maestro. Entendi. Por isso que ele influencia em tantos tratamentos, ele pode ser usado, por conta dessa distribuição. Exatamente, porque quando você olha lá, mas meu Deus, né, é uma substância que consegue ser utilizada em 150 patologias? Sim, por isso, porque ele é o grande maestro, ele vai modular todo o resto. Então, por isso que ele ajuda em quase tudo. Perfeitamente, maravilha. E a forma como ele pode ser administrado, o ideal é a molécula isolada. Nós já temos alguns medicamentos que já traz o canabidiol, né, o CBD já isolado, né? Não são medicamentos bons, tá? Ah, é? O CBD, que só pausa um pouquinho. Eu só vou fechar a janela ali, tá bom? Fica à vontade. Para diminuir isso. Quando você usa a planta na sua totalidade, os fitocannabinoides, um vai ajudando o outro, intensificando o outro, e aí você precisa de um volume muito menor de produto e você atinge muito mais. Tem uma sinergia, né? Uma sinergia que a gente chama de efeito comitiva, efeito entourage, né? Então, usar uma planta com todos os canabinoides, inclusive com baixo teor de THC, como um 0,3, um 0,2 de THC, é muito mais interessante, você vai ter um resultado melhor, vai usar menos produto do que você usar a molécula isolada. A molécula isolada, ela é limitada. Sim. O CBD isolado é limitado. Você vai precisar de um volume muito alto de molécula isolada para conseguir um resultado assim. Até para a própria absorção, né? Exatamente. Então, eu só uso a molécula isolada em casos de esquizofrenia, que aí o paciente realmente não pode ter contato com THC, ou em casos de paciente com marca-passo descompensado, que aí você também pode colocar um pouquinho de THC e pode alterar a pressão do paciente, não é interessante. Em gestantes com epilepsia, que aí o THC também pode influenciar na formação desse feto, na formação cerebral desse feto. Então, a gente, em gestantes com epilepsia, deixa só CBD. Então, algumas patologias, sim, a gente vai usar molécula isolada, mas na maioria das patologias e para a maioria das pessoas, nós vamos usar o produto full spectrum, que tem todos os canabinoides da planta. Certo. E como que está a pesquisa? Como que dá para pesquisar a cannabis no Brasil? Dá para fazer pesquisa com ela tranquilamente? Ou como que está essas liberações? As coisas estão melhorando. A gente está com uma tramitação aí da PL 399, né, que autoriza tanto a plantação de cânhamo, que é um tipo de cannabis que a gente pode fazer roupa, que a gente pode fazer biodiesel, que a gente pode fazer inúmeras coisas. Então, essa tramitação está acontecendo e algumas universidades já estão plantando. Então, a UFSC já tem autorização para plantar e pesquisar, a Universidade do Rio Grande do Norte já tem autorização para plantio e pesquisa, e a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, também tem, tá? Então, algumas universidades já estão fazendo isso. Aqui no Paraná, o UFPR também, a UFPR já até produziu o próprio óleo. Ah, é? Então, sim, eu tenho o contato de uma pessoa responsável pela farmacologia lá da UFPR. Depois até posso fazer esse link entre você e essa pessoa. E aí eles já estão produzindo o próprio óleo. Bem legal, com o extrato do Uruguai, eles não plantaram nada, né? Esse extrato veio puro, e aí eles fizeram essa diluição com MCT e produziram o próprio extrato para pesquisa. O que eu acho bem interessante, né? Já é um começo. Perfeitamente. Então, eu posso te passar. Mas é isso. A cannabis, ela é uma molécula não patenteável, né? Então, o que eu quero dizer isso para os alunos, né? A cannabis, ela é igual o alecrim, ela é igual
igual manjericão. Ninguém é dono do alecrim. Ninguém pode chegar e falar assim: olha, eu sou o dono do alecrim. Todo mundo que for usar o alecrim tem que pagar para mim. Então, isso não existe, né? Ninguém pode patentear a cannabis. Isso não é interessante para a indústria farmacêutica, né? Porque a indústria ela quer moléculas patenteáveis. Perfeito. Então, a gente não tem muito respaldo da indústria farmacêutica, e se a gente depender da indústria para fazer pesquisa, nós estamos lascados, tá? Então, a gente precisa trazer essa molécula para dentro das universidades. O Paraná tem uma capacidade de plantio e produção gigantesco. Nós poderíamos estar fazendo milhares de empregos aí, nesse âmbito da cannabis medicinal, e inclusive existe um projeto que se chama Farmácia Viva, que é um projeto onde haveria distribuição de cannabis pelo SUS, tá? Mas não, ao invés disso, estamos aqui onerando os cofres públicos e comprando extratos de outros países, né? Então a gente tem que lutar para isso mudar. E sendo que poderia se explorar tanto, né? Como você disse, até tecido dá para ser feito, tem tantas possibilidades. Ela já foi usada no passado com tantos produtos, né? E hoje é tão reduzido e tão assim marginalizado por conta de um preconceito a respeito de um produto. Exatamente. Na verdade, um preconceito e um lobby, né? Porque há 100 anos atrás a cannabis competia com a celulose, porque de cânhamo, a cânhamo, pessoal, é um tipo de cannabis, tá? Igual eu falei para vocês que existem vários tipos. Hoje a gente tem mais de 3.000 espécies de cannabis, né? Então, o cânhamo ele é um tipo lá de cannabis. O cânhamo a gente poderia estar fazendo papel, a gente poderia estar fazendo biodiesel, a gente poderia estar fazendo concreto, a gente poderia estar fazendo tudo que é de plástico pode ser feito de cânhamo, né? Biodegradável. Então, biodegradável, né? Por exemplo, eu tenho uma marca que se chama Caule Hemp, depois vocês podem seguir lá, que são roupas de cânhamo. Então, Caule com K. Com K. Caule Hemp, tudo junto. E aí essa marca, ela tem uma roupa de cânhamo que no final a gente pode fazer compostagem e vira adubo. Essa roupa não vira lixo quando você não quer mais usar. Então, olha só que mágica. Mas aí vem a indústria do algodão. Então, são vários lobbies que se criaram ao longo do caminho, né? E o maior deles, o farmacêutico, para que a cannabis não se expandisse, não crescesse. Além do que o cânhamo, ele reestrutura solo, né? Ele puxa todas as impurezas do solo. Já usam ele em Chernobyl, por exemplo. Então, a gente, assim, é uma planta maravilhosa. A gente precisa entender, se informar, tirar esse preconceito, né, dessa geração, desse proibicionismo aí, desses 100 anos que a gente vem trazendo isso, e vamos começar a estudar, vamos colocar a mão na massa, vamos gerar emprego, vamos trazer qualidade de vida para as pessoas, vamos falar em saúde. E nós não estamos falando de liberar droga, fique à vontade, fume onde você quiser. Não é isso. Não é isso, é a pesquisa com a planta, é entender melhor uma planta que tem tantas possibilidades, né? Exatamente. E como é isso no meio médico, doutor? Entre os médicos mesmo, existe uma tendência a aderir à prescrição ou existe uma resistência muito grande também? Uma resistência muito grande também. Uma resistência, eu acho que mais uma resistência do que uma aderência, né? Mas como que a gente pode mudar isso? Pressão popular. Começar a chegar no médico e falar assim, você já prescreveu canabidiol? Você sabe o que é? Sabe? Então, para eles entenderem também a importância. Que a população está entendendo, né? Exatamente. A população reconhecendo os benefícios da planta, a pressão popular aumenta, né? Bom, eu acredito que o meio médico vai ter que estudar, né? Vai ter que entender, e a gente também vai ter que colocar essa matéria, sistema endocannabinoide, nas universidades. Né? A gente precisa colocar isso. Então, alguns amigos meus médicos já são professores que dão aula, né, na PUC Paraná, em alguns outros lugares já estão colocando isso na matéria deles off-label, assim, sabe? Sim. É o que eu estou fazendo na minha. Isso, aos pouquinhos. É o que eu estou tentando fazer na minha também, porque eu já trouxe uma discussão uma vez no curso de biomedicina, agora eu estou trazendo para a enfermagem, porque isso chega, né? E são informações que
o aluno tem que ter essa base para entender do que está sendo dito. Não estamos falando de liberação de droga para uso recreativo, estamos falando de liberação de uma substância, de várias substâncias que podem salvar vidas, né? Melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre os seus cursos, seus e-books, livros. Bom, eu venho há um tempo escrevendo bastante, então eu já tive várias colunas, né, num site que se chama Cannabis e Saúde. Hoje já escrevo um pouquinho menos de coluna, porque já estou dando prioridade para fazer material mais voltado para os pacientes mesmo, né? Não tanto para material de conteúdo de internet. Mas escrevi muito tempo para o Cannabis e Saúde. Cannabis Medicinal Oficial também foi uma revista que eu escrevi por bastante tempo, e hoje eu fiz a minha revista. Então eu compartilhei ali com você pode compartilhar com os alunos. Também há um ano atrás escrevi um e-book, e há um mês atrás lancei um curso com mais 5 profissionais aqui do estado do Paraná. É um curso que tem um valor bem acessível, a gente fez mesmo para expandir a informação, assim. E junto com esses outros profissionais, com o médico, com o físico, com o bioquímico, com o advogado, a gente fala sobre todos os aspectos legais da planta e aonde que a gente quer chegar com ela. Ótimo, ótimo. Vou passar para os alunos também todas essas informações, e quem tiver mais interesse, interesse em aprender um pouco mais, vão ter oportunidade. Perfeito. Doutora, não quero mais tomar teu tempo. Se você quiser finalizar, fechar a sua fala, agradeço mais uma vez muito pelo teu tempo. Eu sei que você está corrido pra caramba, tem muita coisa. Dá aula também, né, doutora? Além de tudo. Eu dou aula também. Eu Então, também dou aula. É porque eu acredito que informar é preciso. Então, a gente não vai sair dessa era do proibicionismo, de trevas com a cannabis, né? Sem estudar, sem conhecimento. A gente deveria ter seguido como Israel. Israel é um país que nunca deixou de estudar a cannabis. Independente do proibicionismo, independente de tudo que os Estados Unidos fez, condenando a planta, agora estão aí, ó, liberando até o recreativo. Né? Então, assim... Então, Israel, eu gostaria que nós seguíssemos o exemplo do estudo, desse suporte para cientista, desse suporte dentro das universidades, sabe? E começa com vocês, aí, estudantes. Começa pelo interesse de vocês, porque tudo começa nas universidades. Não existe outro lugar do mundo que seja um lugar tão propício a ensinar e aprender. Ótimo, ótimo, maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu fico à disposição. Quem quiser seguir, @amanda.med2020, e aí vocês vão encontrar bastante informação lá no meu perfil. Eu que agradeço o espaço de fala. Imagina, e se você puder mandar o link dos seus trabalhos, se tiver mais trabalhos que quiser divulgar, me passa, que eu passo para todos eles. Vou divulgar também nas redes sociais. E assim que tiver uma oportunidade que a gente consiga te trazer para Cascavel para fazer uma palestra aqui pessoalmente, pode ter certeza que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Até, tchau, tchau. Um ótimo feriado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.